em nossas vidas, sobre o hábito de Deus em nossas vidas. Eu creio que Deus ele vai operar o papel dele nessa manhã. Então, hoje a gente tiramos a manhã toda, a tarde e a noite, para se consagrarmos, para se separar, para poder dar prioridade e receber ele como primícia em nossas vidas. Deixa aqui a palavra lá em Marcos, se tiver sua Bíblia. Deus, amigos. Marcos 7, versículo 31. Diz assim: Jesus saiu de Tiro e subiu para Sidom, antes de voltar ao mar da Galileia e à região das 10 cidades. Algumas pessoas lhe trouxeram um homem surdo e com dificuldades de falar, e lhe pediram que pusesse as mãos sobre ele e o curasse. Jesus o afastou da multidão para ficar a sós com ele, pôs os dedos nos ouvidos do homem e em seguida cuspiu nos dedos e tocou a língua. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que significa abra-te. Oh, glória a Deus. E no mesmo instante o homem passou a ouvir perfeitamente, a sua língua ficou livre e ele começou a falar com clareza. Glória a Deus. Amém. Então é sobre isso, irmãos. A palavra de Deus está falando sobre a história do qual Jesus Cristo ele estava passando por Decápolis. Decápolis era uma cidade a qual tinha, era uma região a qual tinha 10 cidades, né, que se a gente for um pouco na história, sobre a história de Gadareno, né? A Bíblia fala que Gadareno, quando foi curado, ele queria seguir Jesus. Jesus disse: não, você vai dar o seu testemunho em Decápolis. E lá ele conseguiu ganhar as 10 cidades, né, com o testemunho dele. Né? E aí a história continuou. E aí Jesus passando encontrou um homem que era surdo e não conseguia falar. Não conseguia falar, língua travada. Jesus tocou nos ouvidos, passa a língua, encostou na língua dele e o homem destravou. E Jesus suspirou e disse: Efatá. Essa palavra que Deus tem para a nossa vida nessa manhã. Abra-te. E tudo que estiver preso na nossa vida, financeiramente, familiarmente falando, Deus nessa manhã Ele vai abrir. Ele vai também nos proporcionar esse direcionamento que estava sobre os cuidados dele. Porque a palavra de Deus diz que quando Ele está cuidando, né, quando Ele está no controle, Ele está cuidando das nossas vidas. Então Ele fala sobre a gente estarmos dependentes totalmente de Sua presença. Aqui na palavra fala que sobre esse rapaz que foi curado, né, sobre prisões, né, sobre prisões de não ouvir, né, que é uma dificuldade física, né. A gente pode trazer hoje para o lado espiritual, a qual muitas vezes a gente não consegue ouvir o Senhor Jesus. Às vezes sobre falar, muitas vezes a gente não consegue falar de Jesus em alguns locais, em algumas áreas da nossa vida. Às vezes dentro da nossa casa a gente não consegue falar. Mas nessa manhã Deus diz: abre-te. Para que a gente possa ser espelho, para que a gente possa ser luz para esse mundo. Hoje estou muito feliz por estar na presença de Deus nessa manhã, porque há anos atrás, uns meses atrás, estaria eu, ou Pedro no meu programa. Mas hoje, para a honra do Senhor Jesus, se acordando cedinho, na presença dos meus irmãos, com minha esposa, firme na presença do Senhor Jesus, e acima de tudo, sobre a direção de Deus. E na palavra de Deus fala que quando a gente está debaixo de suas asas, ali há proteção. Quando a gente está sobre aquele chamado de Deus, a Deus ele opera poderosamente nossas vidas. Amém? A Bíblia diz que Jesus ele veio para o povo dele, mas o povo dele não recebeu. Jesus veio para poder se cumprir a profecia, aquele chamado de Jesus. A profecia veio, se cumpriu, mas o povo dele não recebeu. E aí, por misericórdia, ele veio para os feridos, veio para os doentes, para os viciados, para os alcoólatras, para nós que estamos aqui hoje. Por sua misericórdia, nós estamos de pé, estamos salvos, estamos libertos, para a sua poderosa glória.
outra passagem sobre Mateus, que fala que Jesus ele estava numa cidade e foi passar para o outro lado, mas aí na frente foram os discípulos no barco. E chegando no meio do percurso, houve uma grande tempestade. Os discípulos esperaram por Jesus, Jesus não apareceu. E ficaram desesperados, com medo. E aí, do nada, Jesus veio e acabou com a tempestade. E aí essa passagem ela mexe muito comigo, porque muitas vezes, irmãos, a gente se encontra em situações que esposa não resolve, marido não resolve, filho não resolve, família não resolve. É a gente e Deus para poder resolver aquela situação. E aí Deus do nada dá um estalo e as coisas acontecem, as coisas vêm tomar direcionamento na nossa vida, quando a gente começa a confiar no Senhor e clamar por Ele. Muitas vezes a gente quer dar uma ligaçãozinha, quer mandar uma mensagenzinha para pedir socorro. Aí Deus disse, não, meu filho, fique só em silêncio, porque o seu Efatá vai estar chegando. O árbitro da sua vida vai estar chegando. E hoje nós estamos vivendo. Eu e minha esposa hoje, Ana, a gente está vivendo sobrenatural de Deus. Eu realmente, de fato, hoje, na minha vida, eu estou conseguindo me alinhar com o céu, estou conseguindo me alinhar com a igreja, estou conseguindo me alinhar com a minha família. Para a glória do Senhor Jesus, eu estou presenciando o Efatá de Deus, que é o árbitro. Fui semana passada, fui na igreja, e aí uma pastora dizendo, só tem uma bênção para poder chegar na tua vida, mas existe algo na tua vida que tem que cair por terra, uma prisão na tua vida que tem que cair por terra. E eu sabia o que era. E quando pode ser Jesus, semana passada, essa semana foi. Há um mês já. Não, quando eu quebrei lá o pagamento, eu estava fazendo pagamento. Ah, tá com 2 semanas. Está com 2 semanas, né? Eu sabia o que era. Aí eu fiz, Senhor, para ir. Agora abre-te. Graças a Deus, irmãos, Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Tem pessoas que às vezes nem acreditam. Não, como é que pode? Há 3 meses eu estava na droga, estava caído, hoje está com moto, está com negócio, as portas abertas. Porque a gente confia no Senhor Jesus. No momento de crise, a gente se ajoelha. No momento de crise, a gente ora, bota no louvor, chora em silêncio. E a gente faz o que a Bíblia nos ensina. Lá em Mateus, que diz que quando for falar com o Pai, ou pedir alguma coisa, que for clamar, que for chorar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o Pai em secreto, porque em secreto Ele vai te abençoar. E as bênçãos do Senhor, a gente não precisa ir atrás, elas não seguem não. O operador toca, a pessoa liga, a conta é paga, o negócio do Senhor Jesus, né? Eu estou muito feliz por estarmos aqui essa manhã. Amém? Essa palavra que Deus me deu ontem, assim que a gente fez a oração pelo dia, Deus falou sobre o Efatá. Eu já vim falando já há 3 anos sobre o Efatá de Deus na minha vida, e eu não entendi o que era o Efatá de Deus, né? Aí quando foi ontem, a palavra de Deus chegou e se alinhou e disse, olha, Efatá, abre-te. Eu creio que a partir dessa manhã eu vou profetizar a vida de cada um de vocês. E a partir de hoje, o Efatá de Deus vai estar sobre nossas vidas. Você vai voltar para a sua casa com a história mudada, com a vida mudada. Se está bom, vai melhorar. Eu profetizo nessa manhã. Amém? Glória a Deus, essa é uma reflexão que a Deus nos ensina.